Olá, hoje o assunto é de referência nacional, de grande importância histórica, que eu particularmente tenho muito apreço, respeito e admiração: os povos indígenas no Brasil. Quero começar compartilhando uma dica de leitura. Este livro, A Questão Indígena no Brasil, de Márcio Maquioro, uma perspectiva histórica. Para quem gostar do assunto, quem se interessar, uma dica de uma ótima leitura. Não tem como estudar, conhecer a história do Brasil sem destacar, sem começar pelos povos indígenas, que são os habitantes originários do território brasileiro. Vocês lembram quando na escola, nos livros didáticos, nós aprendemos que o Brasil foi descoberto por Cabral? Pois bem, graças aos estudiosos, historiadores e a todas as mobilizações jurídicas e culturais, nós estamos reaprendendo que Cabral encontrou o Brasil e que esse território já era habitado cerca de 5 milhões de povos denominados indígenas. Desde que o Brasil foi encontrado e tomado pelos colonizadores, que os indígenas lidam com a constante perda de suas terras, sua gente e sua liberdade. O extermínio dos povos indígenas no Brasil teve início com a invasão e a colonização dos portugueses, com a implementação do cultivo da cana-de-açúcar. Esse processo ocasionou a redução das populações indígenas por terem sido tomadas pelas tripulações portuguesas com violência, rendidos e escravizados. Muitos perderam suas vidas por não poderem se defender das armas de fogo que os portugueses traziam, já que os índios tinham como arma somente o arco e flecha para se defender. Os indígenas também foram vítimas de doenças contagiosas transmitidas pelos colonos. Esse foi das principais razões da destruição dos povos indígenas. A vinda dos jesuítas, nesse período, tinha a principal função de evangelizar, catequizar e tornar os indígenas cristãos. Os filhos dos colonos e dos senhores de engenho também eram educados pelos jesuítas. Toda essa situação gerou um conflito entre os colonos e os jesuítas, porque os colonos queriam escravizar os índios a qualquer custo, e os jesuítas passaram a protegê-los por um longo período. Em 1961, tardiamente, foi criado o Parque Nacional Indígena do Xingu. Pelo então presidente brasileiro Jânio Quadros, sendo então a primeira terra indígena homologada pelo governo federal brasileiro, considerada a maior reserva do mundo, situada no norte do estado do Mato Grosso. Esse projeto teve também a brilhante colaboração do então funcionário e antropólogo do Serviço de Proteção ao Índio, Darcy Ribeiro.
O parque foi criado na intenção de proteger os mais importantes complexos culturais em uma região de destaque ecológico e também todos os povos indígenas. Mais à frente, no período da ditadura militar, de 1964 a 1985, houve um grande massacre aos povos indígenas. Nesse período, o objetivo dos ditadores era implantar projeto dentro das terras indígenas, a abertura de BRs, construção de hidrelétricas, exploração de minério e garimpos. O genocídio aos indígenas, causado pela ditadura militar, foi marcado por bombardeios em ataques aéreos, chacinas, envenenamentos, destruição de locais sagrados, dentre todas as formas de violência e extermínio possíveis. Estima-se que entre 1960 até 1988, quase 9.000 indígenas foram dizimados. Nesse tempo foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O órgão responsável pela proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas em todo o território nacional. Em 1988, também foi promulgada a nova Constituição Federal, que estabeleceu o direito originário dos povos indígenas sobre as terras que ocupavam e foi reconhecido oficialmente o direito à cidadania e à liberdade. As principais motivações políticas e econômicas, primeiramente, vieram dos indígenas, que através de seus líderes e de seus representantes iniciaram um movimento crescente em defesa do seu povo, suas terras e suas vidas. Os indígenas também passaram a contar com o apoio de ONGs, organização não governamental, que atuam na mobilização política junto ao governo em prol de assegurar os direitos básicos dos índios, como assistência à saúde, educação e nas questões religiosas. E como está a situação dos povos indígenas atualmente? Não está nada boa. Os povos indígenas voltaram a ser um dos alvos principais do governo brasileiro atual. Está acontecendo novamente um genocídio indígena diante dos nossos olhos em pleno século XXI. O território dos índios novamente voltou a ser invadido e atacado pelo garimpo ilegal, grileiros de terras, desmatamento e as queimadas. Isso tudo diante da omissão e conivência das autoridades e os órgãos públicos atuais. Todas essas atrocidades podem ser legalizadas através de projetos que já tramitam no Congresso Nacional.
Estima-se que atualmente existam mais de 300 etnias no território brasileiro e mais de 250 linguagens são faladas. Mas, infelizmente, uma grande parte desses povos e desses idiomas correm o risco de desaparecer, principalmente pelas ações das políticas do atual governo brasileiro, que abre caminhos para os invasores e exploradores dessas terras. A Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Eu vou citar os 3 primeiros artigos. Artigo 1º. Os indígenas têm direito a título coletivo ou individual ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício de seus direitos, que estejam fundadas em particular em sua origem ou identidade indígena. Artigo 3º. Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Portanto, o fato de uma pessoa se identificar como indígena ou ser identificada não a obriga a nada. É um direito de cada indivíduo indígena viver da forma que quiser. Os povos indígenas não são obrigados a viverem isolados, como, nós aprendemos, como muitos ainda entendem que é assim, que teria que ser assim. Assim, os índios têm direito de escolher viver com sua comunidade, ou em aldeias, ou integrados na sociedade, têm direito a usar a tecnologia, frequentar escolas, faculdades, shoppings, viajar de avião, usar o celular. E esses fatores não alteram em nada a sua originalidade e seus direitos. Os povos indígenas são os protagonistas da nossa história, nossas linguagens, nossa culinária, nossa herança cultural. Os povos indígenas são as raízes dessa terra. Os povos indígenas é a identidade original dos povos brasileiros. E para encerrar, quero trazer de novo as falas de Márcio Marchioro, que diz o seguinte: para entender os inúmeros fatores que interferem na configuração da questão indígena no Brasil, precisamos voltar no tempo e acompanhar a história desses povos desde a época da colonização europeia até os dias atuais. Conhecendo a origem das lutas e dos desafios até hoje enfrentados pelos índios no nosso país,
podemos compreender melhor a relevância das atividades em esferas como no Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Aprofundem-se nesses debates e percebam como as sociedades indígenas foram e continuam sendo agentes ativos na construção da história do Brasil.